pergunta eu vou fazer aqui para a Cristiane. Até que ponto devemos mudar nossos planos de casamento e família em função da pandemia? Eu e a minha noiva não entendemos. Acho que não devemos postergar. Pelo que eu vi aqui, ele quer casar e a noiva acha que tem que esperar passar a pandemia e, pelo jeito, ele quer casar mesmo com a pandemia. Eu sempre digo uma passagem bíblica que vai caber bem nessa situação. Amós 3,3, não poderão andar dois juntos, se não houver como um acordo. Então, antes do processo da conjugalidade, nós precisamos aprender a alinhar isso. Não é o perde, ganha, nem o ganha e perde. Tem que ter o ganha-ganha nessa situação. Qual é a necessidade que ela está querendo postergar? Né? Enxergar os outros vieses que podem estar por trás de uma situação. Insegurança, às vezes está com dificuldade, medos, receios, muitas situações. Às vezes insegurança financeira, Sim, pelo momento, até né? o momento é muito delicado. Nosso governo tem aí uma questão de maior insegurança, né, nesse período aí. Ô, Eric, você que trabalha muito na sala de aconselhamento, como controlar as emoções depois que perdoou algo que machucou muito o coração? O senhor falou muito sobre inteligência emocional e a gente vê lá que dentro da sala de aconselhamento, depois que nós somos ministrados, a gente tem que levar a pessoa para o arrependimento, pastor. Né? Ela sai de lá, no caso, com curativos e ela precisa ser cuidada. Né? Então, o que a gente sempre aconselha é que após o SOS ou após esse perdão, que ela possa se munir de pessoas, de uma rede de apoio, de pessoas que possam derramar a vida de Deus sobre a vida dela, que ela possa realmente estar se alimentando de conteúdos que possam trazer para ela esse fortalecimento espiritual e emocional, né? Então, que ela procure ter uma rede de apoio. Sozinho você não consegue. Então, além do seu cônjuge, você precisa também ter uma rede de apoio, que a gente sempre aconselha. Cristiane, vamos lá. Como controlar as emoções depois que perdoou? Para não ficar ofendendo, ferindo, machucando. Gente, é um desafio tão grande, porque a gente fala um pouco sobre o TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático. Né? As pessoas, muitas vezes, elas têm expectativa do outro de um modelo idealizado. Eu sempre faço esse questionamento: o que é esposo? O que é esposa para você? E as pessoas têm um modelo idealizado, pessoas que nunca devem errar. Mas aí eu pergunto: e você em algum momento já errou na tua vida? Porque nós precisamos, para ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, nesse período de muitas inseguranças e fragilidades, a gente vai ouvir, né, as vozes do nosso ego falando: você perdoou? É muito comum dizer: eu sou um otário, eu sou um bobo, eu sou um idiota. Mas essas falas na nossa mente têm mais a ver com a nossa crença. Uma crença distorcida que vem mais da nossa infância, pastor. Eu costumo dizer que um adultério, ele potencializa fragmentos que foram construídos na nossa infância. Então, precisamos ter esse cuidado. Então, isso aqui é inteligência emocional, não é verdade? Total. Inteligência emocional. Uma outra pergunta para vocês dois, fiquem à vontade. A pessoa só muda e consegue controlar suas emoções depois que ela nasce de novo? Eu não sei o que seria nascer de novo, se é o que está lá na Bíblia para Nicodemos, né? Que Nicodemos tinha um conhecimento muito ao pé da letra, e Jesus leva a ele ao que era realmente nascer de novo. Mas eu costumo dizer que é quando nós temos consciência das situações. O Senhor fala muito isso lá também no SOS. Né? A pessoa, para ter mudança, ela tem que promover consciência. Entender o que realmente está acontecendo na vida dessa pessoa, o que leva ela a ter esse desequilíbrio emocional. Porque nós temos esse mau olhar para a raiva, como o Senhor mesmo ministrou. Né? Isso é pecado, mas é interessante. Eu falo nas ministrações: a raiva tem um poder, um feedback natural que Deus, quando nós tivemos a natureza caída, esse feedback é para mostrar para nós que algo não está indo bem. Então, à medida que eu olho para esta raiva e eu consigo estar ali tendo um monitoramento sobre ela, por que eu estou enraivecido com aquela atitude do meu cônjuge, isso me facilita nas mudanças. Então, promover consciência. Oséias 4:6. Né? O meu povo perece porque falta conhecimento. Eu preciso conhecer o que o meu corpo está querendo me dizer. E outra coisa também muito importante, né, Cristiane? A pessoa está falando aqui sobre novo nascimento. É claro que quando uma pessoa
nasce de novo e ela se submete à ação do Espírito, que vai trabalhar para formar nela o caráter de Cristo, uma das virtudes do fruto do Espírito é mansidão. Sim, não sim. é? É domínio próprio. Mas a gente conhece pessoas também que não conhecem ainda Cristo como Salvador, mas que têm autocontrole emocional. Agora, por quê? Existe uma graça comum, primeiro, sobre todos nós, e Deus nos fez seres pensantes. Nós somos inteligentes. Então, basta uma pessoa ter esse dom divino da inteligência, certo? Que ela consegue também esse autocontrole. Agora, é claro, se você nasceu de novo, você vai ter então agora o Espírito Santo dominando a sua vida, certo? E gerando em você o seu fruto, e uma das virtudes desse fruto é o domínio próprio, tá? Vamos aqui, agora uma pergunta para o Eric, porque tem tudo a ver, não é? Como tem a ver, porque um dia ele foi um marido que não era evangélico, e casado com uma evangélica, não é? Uma pessoa que era membro da igreja. Então a pergunta é, como posso ajudar meu marido que está desviado, além de orar por isso? É uma boa pergunta, no caso, mas eu vejo que respeito é o melhor caminho, vamos por assim. Quando as pessoas estão nos enxergando o tempo todo, e a gente precisa ser exemplo para eles. Então, certo que vai ser oração, mas a Cristiane conseguiu, na verdade, algo, ela teve um domínio próprio, e ela me enxergou como uma alma, né? Não como um adversário, vamos por assim. Então, você enxergar seu marido como uma alma, né? E como é uma alma, a gente precisa orar para que o Espírito Santo venha conduzir o coração dele a ser quebrantado para Deus, no caso. Então, isso é bem interessante, que você sempre enxergue seu marido como uma alma. E não desista, porque Deus não desistiu de você, né? Então, não desista mesmo, que a Cristiane fez comigo. Dá certo, gente. Deus certo, é fiel. O exemplo da esposa fala muito alto, certo? Para ganhar o marido para Jesus. Cristiane, tem uma outra pergunta aqui, ó. Como ajudar um casal mais velho que já sofreu muito com coisas graves que aconteceram na jornada? Como é que a gente ajuda? Primeiro, ressignificar tudo o que viveu. Eu costumo dizer que tudo negativo que acontece, nós temos possibilidades de enxergar isso como conhecimento, experiência, ou se vitimizar diante da dor, né? De que maneira eu quero enxergar? Eu tive muitos desafios, olhando para o Eric do passado, atitudes que ele teve, de que maneira eu posso lidar com isso. Então, a pessoa que viveu situações danosas na sua vida, trazer ela como experiência, trazer ela como, olha, o que é que Deus está querendo me ensinar com isso? Para mim, funcionou, gente. É desafiador olhar para dentro de nós e enxergar de que maneira aquela situação que me traz angústia, mal-estar, pode estar contribuindo ao meu favor. A Bíblia diz isso, que tudo coopera para o nosso bem. O problema é eu acreditar nisso, lógico, né? Que tem muitas pessoas aí nos assistindo, não tomar cuidado com a questão da violência, que aí é outra questão. Aí é questão de segurança, então nós temos que tomar cuidado nisso. Mas aprender sobre aquela dor, a gente pode ressignificar dessa maneira. Por isso que o Senhor diz que tudo contribui para o nosso bem. E aqui ela está dizendo o seguinte, como ajudar uma pessoa mais velha, não é? Você não tem experiência para ajudar uma pessoa mais velha, certo? Porque experiência tem a ver também com idade. Certo? Não adianta eu querer que uma garotinha de 15 anos tenha a experiência de uma mulher de 35 anos, porque tem a ver, por mais que essa garotinha tenha passado pelo sofrimento da vida, não tem como você ter mais experiência de alguém que viveu 20 anos a mais. Agora, eu sempre digo o seguinte, se você quer ajudar uma pessoa que é mais velha do que você e é casada há mais tempo do que você, volte-se para a palavra. Porque muitas vezes você ler a palavra e explicar a palavra, pronto, você está respondendo ela de acordo com a palavra. E a palavra é soberana, e a palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra é a bússola, entendeu? Se você não tem experiência para ensinar a partir da sua experiência, simplesmente fale a palavra. Simplesmente fala a palavra. Mas agora tem uma pergunta aqui para a Cristiane, que é psicóloga, e eu acredito que ela vai poder ajudar esta pessoa aqui, ó.
Deixa eu achar a pergunta aqui. São várias perguntas aqui, ó. Já sofri de depressão, mas isso ainda me assola espiritualmente. O que devo fazer? A depressão ainda, infelizmente, tem sido tabu nas igrejas, né? A gente tem desconstruído isso, porque o pastor Josué, o que me chama a atenção, é que quando ele fala no SOS, nas ministrações, gente, não vamos espiritualizar tudo, nem psicologizar tudo. Isso é fato. Nós precisamos entender primeiro que nós somos espírito, alma e temos um corpo. Esse corpo vai sofrer aquilo que nós estamos sentindo, que a gente fala de psicossomatizar, atinge o nosso físico. Então, o que fazer? A depressão tem pessoas que têm uma predisposição familiar. E isso precisa ser investigado. O DNA da pessoa já vem com esse problema lá nessa parte. Então, precisa medicar, precisa de atenção, precisa estar atento aos comportamentos, a tristeza muito ampla, a questão de ter um movimento de querer se isolar. Lembrando-se que existe profissionais da área que vai poder ajudar, né? Então, é importante olhar para isso de uma forma acolhedora para si mesmo. Hoje é muito comum, pastor, quando está em terapia, é uma das partes iniciais do processo. É fazer uma investigação para ver se tem um quadro de depressão instalado, para que a gente possa estar ali monitorando, mudando, e a pessoa tendo um olhar mais consciente para si. Aí, deixa eu já vou pedir uma coisa agora. A Cristiane tem sido assim uma bênção, tá? Para muitos casais, muitas mulheres, tá? Que buscam ela como psicóloga. E ela trabalha conosco. E eu sempre digo, olha, é bom que você seja atendido ou atendida, de repente, por um profissional que também vive de acordo com os valores que você também acredita, não é? Que você acredita. É claro que você pode procurar, por exemplo, um médico. Você pode procurar um médico independente dos valores dele. Mas se você conhece um médico que, de repente, não é? Ele também, em termos de valores e princípios, está muito alinhado com você, você se sente mais confortável. Não é preconceito, não é nada disso, porque até às vezes o cara não pensa em termos de valores espirituais como você, mas é um médico extraordinário e tal, entendeu? Mas no caso da Cristiane, ela é evangélica e ela trabalha com valores pautados na palavra. É claro que ela não mistura profissionalmente as coisas, mas muitos cristãos se sentem mais confortável sendo atendido por um profissional que também defende os mesmos valores nesse sentido que ela. Então, eu quero que a Cristiane dê o endereço das redes sociais e que você pode falar com ela através do direct, ou se ela se sentir à vontade para passar também o seu WhatsApp, pode passar para o pessoal. Eu vou deixar lá o Instagram no direct, que é o criscorreia.psicóloga. O que o pastor está falando justamente tem um sentido, mas vamos pensar assim, separar as coisas, né? Existem questões dogmáticas, que a gente fala da religião, mas aquilo que tem sentido para o sujeito, até a maneira de ler a Bíblia e distorcer. Então, isso tem que ter esse cuidado também, e que leva, às vezes, ao adoecimento. Então, está lá no meu Instagram, criscorreia.psicóloga. Vocês podem estar me chamando, se eu puder de alguma maneira auxiliá-los, vai ser um prazer. Tá? Fotografa aí, né, Cristiane? Fotografa. Isso aí, gente. Escreve aí, ó, @criscorreia.psicóloga. Pode apontar o QR Code também, que já vai direto, pastor. Você apontar aí, né, o celular pro você que está assistindo na televisão, está com o seu celular, você aponta aí a câmera do seu celular, consequentemente, você já terá acesso ao Instagram, e aí você manda um direct para ela, se você quer contratá-la, quer conhecê-la como psicóloga e ver o que ela pode te ajudar, vai ser muito importante. Porque hoje tem muitas pessoas que me perguntam, muitas pessoas, pastor Josué, o senhor não me indica uma psicóloga, o senhor não me indica uma terapeuta, o senhor não me indica uma profissional que pode me atender nessa minha necessidade, ou a necessidade da minha filha ou do meu filho. Então, está aí a Cristiane, pode te ajudar. Quanto